Graus filosóficos. Afinal, o que é isso? Por que a maçonaria é dividida em tantos graus e falam de graus simbólicos, graus filosóficos? Muitas pessoas, inclusive maçons mais recentes, não entendem qual é essa diferença. E hoje o papo é a respeito disso, explicando de uma forma geral o que são graus simbólicos e o que são graus filosóficos. Então, logo depois do nosso cafezinho, a gente vai rolar esse papo. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje, dando sequência, Jean, vamos explicar um pouquinho sobre os graus simbólicos e filosóficos. Muitas pessoas, muitos irmãos até que não fazem os graus filosóficos, questionam, perguntam o que é, como funciona, existem graus colaterais? Como que funciona tudo isso? Vamos explicar desde a parte histórica até a praticidade dos graus. Vamos bater esse papo, que é importante, porque muita gente se confunde, né? Sim. Porque a gente ouve muito falar, fulano é grau 33, como se isso tivesse dado a esse irmão algum posto maior dentro da maçonaria simbólica, que é o que a gente conhece. Muita gente até confunde, acha que o grão-mestre tem que ser um grau 33. A gente fez um vídeo a respeito da independência e quando falamos que o Dom Pedro foi iniciado, elevado, exaltado e logo depois, tudo isso no mesmo mês, ele foi elevado ao grau 7 da maçonaria do rito moderno, que era o que utilizavam na época. E a gente recebeu aí algumas interações de pessoas falando, não, mas graus superiores não tem nada a ver com grão-mestrado. Realmente não tem, que naquela época tinha. Hoje em dia não tem mais, mas a gente vai esclarecer a respeito disso, né? Exato, e esclarecendo também que são potências totalmente independentes. Tem entre elas o reconhecimento, mas trabalham ali dentro dos seus graus, dos seus respectivos graus. Potências simbólicas, potências filosóficas. É isso aí. Então vamos começar explicando de forma geral o que é o simbolismo. A maçonaria, a maior parte dos maçons, eles estão dentro do simbolismo, que é quando começa, onde começa a maçonaria. Para o homem ser iniciado na maçonaria, ele vai ser iniciado em uma loja que trabalha nos graus simbólicos. As potências que trabalham nos graus simbólicos, essas que a gente fala das potências que são reconhecidas pela Grande Loja da Inglaterra, Grande Loja Unida da Inglaterra e tal. Então, só para fazer um parênteses aqui, no Brasil, as potências simbólicas reconhecidas são o Grande Oriente do Brasil, os grandes lojas filiadas à CMSB e os Grandes Orientes Independentes filiados à Comab. Essas são as três entidades que trabalham os graus simbólicos. Então, quando o homem é iniciado, ele é iniciado no primeiro grau, no grau 1, que é o grau de aprendiz. Depois ele vai ser elevado ao grau de companheiro e depois exaltado ao grau de mestre. E essa nomenclatura, elevação e exaltação, também tem algumas diferenças de acordo com o rito. Tá? Mas normalmente a maior parte dos ritos usa essa nomenclatura. Iniciação para entrar na maçonaria como aprendiz, elevação para ir do aprendiz ao grau de companheiro e exaltação para ir do grau de companheiro ao grau de mestre. Ou seja, nos graus simbólicos trabalham-se em 3. Primeiro, segundo, terceiro grau, aprendiz, companheiro e mestre. Existe a figura do mestre instalado, que alguns até perguntam, olha, mas seria relacionado ao quarto? Não tem nada a ver. Não é grau. Exatamente. É uma condição. Condição ao mestre que foi instalado, que está figurando como mestre. Venerável mestre. Isso. Então, quando o maçom, mestre maçom, a primeira vez que ele vai assumir a presidência de uma loja, assumir o veneralato, ele vai se tornar venerável mestre, ele será instalado, mestre instalado. Depois, ele para sempre será mestre instalado, mas isso não é um grau, é uma condição. Ele não tem o grau 4 nem grau 3,5 nesse caso. Ele é grau de mestre, é grau 3. É uma condição dele ser instalado. Isso aí. Perfeito. Agora, aí surge a dúvida. O que são os graus filosóficos? Então, grosso modo falando, Léo, a gente inclusive já falou sobre isso em outros episódios. Grosso modo falando, os graus
filosóficos seria como se fosse uma pós-graduação. Então, os graus simbólicos são, fazendo uma comparação à universidade, que é mais fácil para o pessoal entender. Os graus simbólicos são a faculdade normal, o bacharelado, tá certo? E depois de formado bacharel, ele pode fazer pós-graduações, mestrados, esse tipo de coisa. Na maçonaria funciona mais ou menos assim. Então você é o grau de mestre, é o topo do simbolismo, como se fosse o bacharelado, e depois disso você vai fazer uma extensão de curso ou um curso superior, que são os graus filosóficos, tá certo? É aí que divide. O que a gente precisa falar sobre os graus filosóficos? Nem todos os ritos têm graus filosóficos. Alguns ritos têm graus colaterais. E qual é a diferença? A diferença é a forma de escalonar. Normalmente, graus filosóficos, eles são escalonados, grau 4, grau 5, grau 6, grau 7. Os graus colaterais, eles não têm número, mas eles têm nomes. Então, esses ritos que trabalham em graus colaterais, você pode fazer essa extensão de curso, esse mestrado, essa pós-graduação, você vai fazer cursando graus que têm nomes e não números. Os graus que têm números também têm nomes, mas a gente separa eles por números, né? Os graus colaterais são nomes. Existem algumas organizações que para você fazer um grau colateral, você antes tem que fazer um outro grau colateral. Então, ele também está escalonado como se fosse uma escada, nesses casos também é assim, só que não é grau 4, 5, 6, são graus por nome. Então, eles não são escalonados como uma escada, mas você precisa fazer um antes do outro. Então, vai começar lá no grau de marca, né? E são graus assim, são vários nomes, várias maneiras de fazer. Então, a gente precisa, o que a gente quer aqui nesse vídeo é esclarecer essa diferença, o que é grau simbólico e o que é grau filosófico. Exato. E tem muitos perguntam, inclusive, que, olha, necessariamente, ao atingir o mestrado, tornando-se mestre, ainda que não instalado, ele tem que dar continuidade aos filosóficos. Na verdade, não é uma obrigatoriedade. Ele pode conduzir, permanecer na ordem por anos e anos, continuando como mestre. Ou ele pode dar sequência aos estudos de modo ao entendimento dele, ao amadurecimento, ao entendimento. Até falando um pouquinho do nosso rito, já temos um episódio que falamos detalhadamente a respeito, mas é a continuidade da lenda de Adoniram. Isso eu estou falando do rito adoniramita dentro de uma potência simbólica adoniramita. Os graus filosóficos não são dentro da potência simbólica, né? Não. É isso. Agora, uma coisa interessante de explicar é que, por maior grau que o irmão tenha nos graus filosóficos, quando ele está lá na loja simbólica, que é a loja normal que todo mundo, que a maioria das pessoas conhece, a loja maçônica normal, que está trabalhando nos graus simbólicos, ele não traz o grau dele. Então, vamos dizer que ele seja grau 18. Lá na loja simbólica, ele continua sendo grau 3. É assim que ele será tratado, como mestre. Não tem um outro tratamento, né? Então, os graus filosóficos só vão servir, vamos dizer, funcionar como número dentro da potência filosófica. E aí a gente precisa explicar isso também. Como a gente falou, a potência simbólica trabalha os 3 graus, as potências filosóficas, cada qual vai trabalhar os graus filosóficos, cada rito tem um número, né? Por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, o rito brasileiro, o rito adoniramita tem 33 graus, o rito moderno tem 9 graus. Então tem essas diferenças também entre os ritos. Mas para você fazer, por exemplo, os graus filosóficos do rito adoniramita, um exemplo, você vai procurar uma potência filosófica. É outra coisa, não é mais a potência simbólica. Não. O grão-mestre da potência simbólica não manda nessa potência filosófica. Lá na potência filosófica tem um outro grão-mestre. Cada rito tem um nome, né? No rito adoniramita, por exemplo, é o patriarca geral, então, que é a mesma função do grão-mestre, é o presidente. Porém, é outra coisa, não é o venerável mestre, o grão-mestre da potência simbólica não manda no filosófico, na potência filosófica. São potências diferentes, são administrações diferentes, CNPJs diferentes, são instituições diferentes, mas que se relacionam entre si. Normalmente essas potências têm entre si alguns tratados de amizade, para que mostrando que estão
unidos, né, no mesmo objetivo e tudo mais. E até permitindo também a intervisitação. Assim como existe nos graus simbólicos o reconhecimento de potências, e aí permite-se a visitação, intervisitação, permite-se também algumas delas nos graus filosóficos. Né? Isso. Essas potências destinadas aos graus As filosóficos. potências dos graus filosóficos também têm tratados com outras potências dos graus filosóficos. Exato. Né? Não é porque você faz um filosófico que você pode ir em todas as lojas Não. do filosófico. É de acordo com a legislação da potência filosófica da qual você faz parte. É assim que funciona. Agora vamos falar de onde surge isso, né? Um pouquinho da história. Lá no início da maçonaria especulativa, lá nos idos de 1720, mais ou menos, quando começa esse formato da maçonaria se organizar através de grandes lojas, só existiam 2 graus, eram aprendiz e companheiro. Só tinha esses 2 graus. O grau de mestre, na verdade, era o venerável mestre, que não era um grau também, assim como hoje. Mestre instalado não é o grau, na época também era assim. Logo depois, no final da década de 1730, passaram a utilizar o grau de mestre, aumentou 1 grau, então ficou aprendiz, companheiro e mestre. E esses são os graus do simbolismo. Acontece que muitos maçons naquela época queriam continuar, e eles continuavam através de rituais que foram escritos depois para aperfeiçoar, né, os ensinamentos que o mestre maçom recebeu. Para aperfeiçoar isso, eles construíram graus. Trouxeram ensinamentos de outras, ainda da maçonaria operativa, né, e tudo mais. Então é mais ou menos assim que começou. Antigamente era tudo junto. Uma loja, ela fazia do grau 1 até, sei lá, vamos falar lá na França, tinha 20 graus. Então a loja fazia todos os graus, né, uma mesma loja. Até que em determinado momento da história da maçonaria, eles falaram, olha, se a gente fizer assim, a gente não consegue colocar dar um formato correto. Então vamos fazer uma separação dos graus simbólicos e dos graus superiores. Eles chamavam de graus superiores. Em alguns lugares chamavam de maçonaria encarnada, tem essas diferenças. Encarnada por conta até cor, né? Da cor, do vermelho. Mas eles fizeram dessa forma. Então resolveram que vamos separar, né? E aí começaram a trabalhar esses graus, e aí nesses graus superiores começaram a fazer as divisões e começaram a usar várias lojas, a mesma ritualística, o mesmo ritual, para ficar todo mundo mais ou menos formatado da mesma forma, né? Os graus eram formatados da mesma forma. Aconteceu dessa forma na França, aonde existia um rito chamado rito de Heredon, mas por causa dessa ingerência, as lojas praticantes desse rito de Heredon, eles não quiseram continuar obedientes à grande loja da França, ou melhor, o Grande Oriente de França, e assim começa uma coisa que é muito importante para a maçonaria atual. Os irmãos que praticavam essa loja, ou alguns irmãos, eles acabam indo para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles fundam o rito escocês antigo e aceito, que é baseado no rito de Heredon, que são esses graus superiores que eles utilizavam lá na França. Depois, lá dos Estados Unidos, eles fazem lá o Conselho de Charleston. É uma história bem interessante para os irmãos se aprofundarem a respeito, né? Eles formam o rito escocês antigo e aceito, e esse rito escocês antigo e aceito depois volta lá para a França, mas para trabalhar somente os graus superiores. Depois eles sentem a necessidade de terem graus simbólicos também, e aí eles formatam também no rito escocês antigo e aceito os graus simbólicos. E aí é interessante, né? O rito escocês antigo e aceito iniciou lá na América com os graus superiores, com os graus, então, filosóficos. Exatamente. Depois que também teve a criação dos graus simbólicos. Lá na França. O rito escocês antigo e aceito, que já não mais na América, lá na França. Lá na França, é assim que acontece. Bom, de qualquer forma, o rito escocês antigo e aceito, o Conselho de Charleston, trabalhando esses graus superiores, eles tomam um volume, né? Eles crescem bastante. Na França, já estavam trabalhando os graus superiores com outros nomes, mas todos eles baseados no que eles, naquela época, final do século XVIII, chamavam de escocismo.
né? Ou a maçonaria escocesa, porque eles traziam essa tradição que diziam que vinha da Escócia, do rito de Eredon, do rito de Killing, e vários ritos que eles identificavam como ritos, era uma ritualística diferente, e aí eles começaram e também na França trabalhavam isso. Quando o rito escocês antigo e aceito volta lá para a França, já formatado com 33 graus, porque quando ele chega na América, ele tem 25 graus. Né? Eu não vou nem entrar muito nessa formação, porque precisa detalhar melhor. Mas quando ele já volta com 33 graus. E na França, quem estava trabalhando os graus superiores está trabalhando o escocesismo, ou escocismo, né? ou a maçonaria escocesa. Então começam a duas correntes trabalhando o rito escocês antigo e aceito e a maçonaria francesa trabalhando os graus escoceses. Depois isso tudo vai se juntar, mais ou menos, os irmãos começam a frequentar tanto os franceses que estavam trabalhando esses graus de forma diferente do rito escocês antigo e aceito, começam a frequentar o rito escocês antigo e aceito. O rito escocês antigo e aceito vai permear também esses graus superiores da maçonaria francesa, então vai ter esse intercâmbio, né? Só que nesse momento existem vários ritos surgindo, que a gente vai chamar de rito mais para frente. Naquela época eles não chamavam de rito, eles chamavam de maçonaria. Maçonaria francesa, maçonaria inglesa. Então eles vão fazer vão começar a se modificar e é o que a gente depois vai chamar de ritos. Lá na França, um exemplo, lá na França tem duas formas ritualísticas sendo trabalhadas. O rito escocês retificado e o rito adoniramita, que na época chamava maçonaria adoniramita. Cada qual com os seus graus superiores. E esses graus depois, o rito escocês retificado chega no Brasil, no final dos anos 2010, não lembro direito. O adoniramita chega bem antes, né? Provavelmente o primeiro rito que chega no Brasil, depois o rito moderno. 2010 que você está falando, na verdade, é o adoniramita superior, os graus... Não, o rito escocês retificado. Ah, sim. O rito escocês retificado, que é muito interessante. O rito escocês retificado, ele continua trabalhando da mesma forma como ele trabalhava em 1780. Exatamente igual. O rito escocês antigo e aceito teve algumas alterações, o rito adoniramita também teve algumas alterações. O rito adoniramita vai sofrer uma grande alteração, porque quando os graus superiores do rito adoniramita eram só 12 graus, alguns falam 13, mas eu prefiro essa classificação dos 12, mas eles trabalhavam em 12 graus. Na década de 1970, aqui no Brasil, há uma alteração, né? Eles, como se fosse para igualar o rito escocês antigo e aceito, que era o mais utilizado, eles colocam 33 graus. Na década de 70, 80 e 90 tiveram muitas inclusões, alterações, né? Principalmente nos graus superiores. Exatamente. Até nos rituais dos simbólicos também. Também, porque eles causam essas transformações nos graus simbólicos também. O rito brasileiro também, né, vai começar com 33 graus, mais ou menos na mesma medida do rito escocês antigo e aceito, porque é da onde descende, né? Existem o rito Schroeder, por exemplo, não tem graus superiores, não tem graus colaterais. Já o rito de York não tem graus, ele tem graus colaterais, né? O York americano. Então tem essas diferenças. Isso é de cada rito. Mas a gente quer fazer aqui um en passant, né? De forma geral, grosso modo, a gente chama todos esses de graus filosóficos. Não é o nome correto para todos, cada um vai ter um nome. Mas a gente chama mais ou menos, grosso modo, só para exemplificar, chama tudo isso de filosófico. Que é, como dissemos no começo, uma extensão de curso do mestrado que você atingiu o grau 3 lá na loja simbólica. É um aperfeiçoamento do mestre maçom, é a continuidade do mestre aos estudos da ordem maçônica. Isso. Aí tem uma outra questão que muita gente se pergunta, é assim, por exemplo, o rito moderno tem 9 graus, o rito escocês antigo e aceito tem 33. Então o 33 é mais do que o 9, né? Ainda falta um monte? Não. O rito moderno trabalha com 9 graus. E só vai até o 9. Porém, o grau 9, é a mesma coisa que o grau 33 do rito escocês antigo e aceito.
Não é que é a mesma coisa, eles estão no mesmo nível do grau 33. É que dentro desses graus do rito moderno estão compreendidos vários graus, né? Então, mas todos eles você recebe de 1 a 1. Então, recebe o grau 4, depois recebe o grau 5, o grau 6, até o 9. Um por um. Todos eles iniciáticos no caso do rito moderno. O rito adoniramita, o rito escocês antigo e aceito, tem 33 graus a partir do... Começa do 4. Na verdade, são 29 graus superiores, né? A partir do 4 até o 33. Só que nem todos eles são graus iniciáticos. Muitos graus são... a gente chama de grau por transmissão. Então, por exemplo, no rito adoniramita, esse é os conselhos da maçonaria adoniramita, no Suprabe, que são potências filosóficas, você do 4 vai para o 7. E aí os graus 5 e 6, eles são transmitidos para você, mas é transmissão, não são iniciáticos. Fala transmissão por comunicação, que é feito na própria ritualística, quando você vai ser elevado ao grau, por exemplo, 7. Naquela ritualística de elevação já é passado os ensinamentos e aprendizados por comunicação ou transmissão daqueles graus do grau 5 e 6. Exatamente. Já no rito... Aí depois do 7, no rito adoniramita, depois do 7 você vai para o grau 12. Então, por comunicação, você vai receber o grau 8, 9, 10 e 11. Já no rito escocês antigo e aceito, você vai para o 9, depois para o 12, depois para o 14. É assim. Então, cada um tem a sua organização. Cada rito tem a sua organização. De qualquer forma, todos eles ensinam mais ou menos a mesma coisa. São enfoques diferentes, mas todos eles mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. E é bom até deixar claro, quando você está numa loja simbólica, grau 3, por exemplo, ainda que você tenha o grau 33 da filosófica na simbólica, você vai ter como mestre, você vai ter como maior grau sendo o 3. O grau 3, exatamente. E isso também não se confunde a ritualística, porque não é porque você está no grau 33 que a ritualística lá da sua loja simbólica vai mudar, não vai mudar nada. É a ritualística do simbólico. Os paramentos que você usa também você não vai usar na potência simbólica. Cada potência vai ter os seus paramentos. Paramentos é colar e o avental. Normalmente um colar e um avental. Então você vai usar no simbólico os paramentos do grau simbólico. Não importa qual é o seu grau, né? Como você disse. O irmão é grau 33. Só que lá na simbólica ele vai usar os paramentos do grau de mestre, do grau 3. É assim, isso não se confunde. Exato. Existe, se as potências, a simbólica e a filosófica tiverem um tratado de amizade, quem for o presidente daquele corpo filosófico pode vir numa visita a uma loja simbólica trajando os paramentos da potência, mas é só o presidente ou alguns outros cargos. Mas não é todo mundo que pode vir. Tem algumas regrinhas aí, também isso muda de potência para potência. E sempre os irmãos até perguntam, né? Qual que é a recomendação ao atingir o mestrado? É iniciar e dar continuidade nos estudos filosóficos já de imediato ou não? Aí depende de cada irmão. A gente costuma falar, né? Olha, desenvolve-se como mestre, né? Tenha também aquele estudo. O próprio ritual de mestre tem muitas instruções, muita coisa, muita simbologia que você tem que aprender ali. Então, de repente, é válido dar um enfoque no mestrado, depois iniciar. E a outra pergunta que faz, olha, eu pratico dentro do simbólico um determinado rito. O adoniramita, por exemplo, eu tenho necessariamente, após, quando eu tiver necessidade de iniciar um grau superior do próprio rito, você não é obrigado. Você pode também iniciar num grau filosófico do rito escocês antigo aceito, do rito moderno. Pode começar um colateral. Pode fazer 2 ao mesmo tempo. Exato. Isso tudo pode. Depende do seu tempo, depende da sua disposição, mas você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ou aquilo, o conhecimento que é o válido, né? Então, você buscar o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, o amadurecimento maçônico é que é válido para você. É isso aí. Agora, voltando um pouquinho no que você estava falando, é assim, aí é uma opinião minha. Que o irmão que foi ao grau de mestre, ele deveria sim ficar um tempo. Algumas potências filosóficas determinam um tempo que ele tem que ter de mestre no grau 3 para poder começar o filosófico. Mas, de qualquer forma, eu acho que deveria sim o irmão primeiro ter um tempo como mestre,
estudar bastante o grau de mestre, para depois ele começar o grau filosófico. Porque se ele for direto para o 3, né, acabou de ser exaltado, acabou de se tornar mestre, ele já começar o filosófico, não deu tempo dele estudar o mestrado. Porque tem muita gente que fala assim, mas o grau de mestre é o topo, né, do simbolismo, é onde você alcança a plenitude maçônica. Em graus, mas não no conhecimento. Você chegando no grau 3, tem agora um monte de coisa para você estudar, né, a respeito do simbolismo, filosofia do grau de mestre. Depois que você tiver já calejado nisso, aí você deveria começar os graus filosóficos a partir daí. Essa é uma opinião minha, tem irmãos que não fazem. E mesmo porque a tendência natural do mestre, ao iniciar, por exemplo, o filosófico, é direcionar os estudos para o grau filosófico, que você acabou de ser elevado, você está com um novo ritual, e fazendo de fato nessa hora, assim que você tornou-se mestre e já iniciar o filosófico, é muito difícil ter irmão que consiga conciliar o estudo do mestre grau 3 e também o estudo do mestre do grau 4. Do grau 4, no caso. E mesmo porque, como você disse no começo, não são todos, né, os colaterais não são assim, mas nos filosóficos, normalmente, é uma continuação da lenda. Então, se você não estudou ainda a lenda que você acabou de aprender, vai ficar difícil. Vai ficar difícil você começar no filosófico. É isso. A continuidade da lenda. Ô, Voz, parece que a nossa plateia, porque hoje a gente tem plateia, aqui. Parece que a nossa plateia tem dúvidas. Manda aí uma pergunta. A nossa plateia tem apenas uma dúvida, pelo menos que foi escrito aqui, que é: no rito escocês antigo e aceito, quanto tempo pode demorar para um mestre maçom atingir o grau 33? Então, quantos dias para que eu me torne o 33? Aí é assim, como a gente falou, existem várias potências filosóficas. No Brasil, o rito escocês antigo e aceito, ele não tem só uma potência, ele tem mais de uma potência trabalhando aqui no Brasil. Então, depende da legislação de cada potência. Mas, o que a gente percebe, todas as potências, ou a maioria delas, trabalham mais ou menos da mesma forma. Para cada grau que seja iniciático, são 6 meses de interstício. Então, o irmão começou no grau 4, ele só vai conseguir atingir, no caso do rito escocês antigo e aceito, o grau 7, 6 meses depois. Então, aí quanto tempo vai demorar? 6 meses para cada grau que for iniciático. Aí depende também de como está organizado cada potência filosófica. Então, se tem mais graus iniciáticos, demora mais 6 meses a cada um. Porque, como a gente falou, do grau 4 ao grau 33, você não passa cada grau, né? Como a gente explicou. Então, do grau 4 para o grau 7, você precisa de 6 meses. Grau 5 e 6, eles vão estar dentro do 7. Depois do 7 para o 9, ou seja, o grau 8 está dentro do 9. Então, do grau 7 para o grau 9, mais 6 meses. Do grau 9 para o grau 12, mais 6 meses. Do grau 12 para o 14, mais 6 meses. É assim. Então, depende de como é organizado cada potência filosófica. Normalmente, são 6 meses para cada elevação. Dá mais ou menos até pro irmão. Aí eu não vou Dá mais ou menos 3 anos e meio, pelo cálculo. Isso. Pelo cálculo, mais uma média de 3 anos e meio nesse Se sentido. der certo, 6 meses 6 também, meses, né? Aí, considerando, por exemplo, até se um aprendiz pensar, tô começando agora, então você vai ter que pensar 1 ano como aprendiz, mais 6 meses como companheiro, até chegar ao mestrado. Aí tem potências filosóficas que exigem 6 um meses período de mestrado. ou seja, você já tá aí 2 anos, mais esses 3,5... Uns 5 anos e meio, 6 anos mais ou menos. Certinho. Então, e aí, mas é que a pergunta é a respeito do rito escocês antigo e aceito. Agora, por exemplo, no rito moderno, por exemplo, é 4, 6 meses vai para o 5, 6 meses vai para o 6, já são 1 ano. 6 meses vai para o 7, 6 meses vai para o 8, são 2 anos. 6 meses vai para o 9, são 2 anos e meio. Ou seja, 2 anos e meio no rito moderno, no superior, no grau filosófico, você já atingiria o último grau superior, que seria o 9, Isso. que é correlacionado ao grau 33. Exatamente. Inclusive, se as potências filosóficas tiverem acordo de reconhecimento entre si, você pode ser reconhecido, por exemplo, o grau 9 do rito moderno pode ser reconhecido como o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, se as potências filosóficas tiverem esses tratados. Perfeito. É assim. Beleza? Acho que, grosso modo, a gente conseguiu explicar
o que é o... Agora, dentro disso tem várias coisas. Quando a gente falou dos colaterais, então o rito de York trabalha de uma forma... O rito que a gente aqui no Brasil chama de rito de York, né? Trabalha de uma forma, o rito York americano, que é o inglês, o que a gente chama aqui é o inglês. O rito York americano trabalha de outra forma, são graus colaterais também. O rito escocês retificado tem menos graus, né? É diferente a classificação de graus deles. Então, isso vai depender de cada potência. Mas, grosso modo, a gente sempre fala que o filosófico é uma pós-graduação do mestrado que você atingiu no grau de mestre. É isso aí. Nunca parar os seus estudos também, dê continuidade a ele. Ele é sensacional. É assim, eu acho que vale bastante. O irmão não deve mesmo parar no 3. Se ele quiser parar, ele para, mas ele não deve parar, continuar, porque realmente é muito, muito instrutivo. É isso aí. E pra quem chegou até agora, Jean? Já sabe, né? Já sabe, né? Tem que deixar o like, se inscrever se não for inscrito e ativar o sininho. Molezinha, você já sabe como é que tem que fazer. E também o seguinte, voz da consciência, se prepara aí. Tem a palavra misteriosa. Qual que é a palavra misteriosa? Eu esqueci, mas qual que é o nome de quando vai passar pro 7 e pro 9? O grau 8, por exemplo, ele é... Transmissão. É por transmissão? É. Então a palavra é transmissão. Pronto. Pronto. Transmissão. Filma ele dando risada. Pronto. Transmissão é a palavra misteriosa de hoje. Então, para você mostrar pro canal Café e Maçonaria que você tá dando aquele apoio, que assistiu até o final, você vai mandar aí nos comentários transmissão, beleza? E ajudar a gente a chegar em mais pessoas, beleza? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente nesses minutinhos desse bate-papo, espero que tenha sido esclarecedor e acompanha sempre a gente que vai ter mais vídeo e sempre a gente tentando esclarecer. É isso aí, Léo. Então, viva, viva, viva!